Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. CPI da barragem de Brumadinho. Relatos de uma tragédia. No dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil se estarrecia com as imagens de uma avalanche de lama engolindo tudo pela frente em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tempos depois, os números revelaram pelo menos uma parte da tragédia provocada pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale. 270 pessoas mortas, 2 delas grávidas. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e essa é uma série de podcasts produzida a partir do que a CPI da barragem de Brumadinho, a mais técnica comissão parlamentar de inquérito já realizada pela Assembleia Legislativa de Minas, apurou sobre o desastre, quem os deputados apontaram como responsáveis e as propostas que eles apresentaram para mudar a história da mineração no estado. Este episódio começa com uma pergunta: como garantir a reparação dos danos provocados à cidade e ao meio ambiente e indenizar as famílias das vítimas por uma tragédia com essa dimensão? Uma das constatações feitas pela CPI da barragem de Brumadinho é que a Vale já sabia quanto custaria um colapso como esse. A confirmação veio da promotora de justiça Marta Larcher, integrante da Força Tarefa do Ministério Público de Minas Gerais, criada no dia do rompimento da barragem por procuradores e promotores de diferentes áreas, como meio ambiente, direitos humanos, saúde e patrimônio cultural. A promotora revelou aos deputados que a Vale tinha, no segundo semestre de 2018, um estudo prévio sobre quanto deveria pagar de indenização para comunidades atingidas em caso de rompimento de barragens da mineradora, em torno de 6 a 7 bilhões de reais. Segundo a promotora, a empresa também sabia que pelo menos 10 das barragens de rejeitos da mineradora corriam o risco de estourar, inclusive a de Brumadinho, que desmoronou em 25 de janeiro de 2019. São relatórios internos de risco elaborados a pedido da própria Vale, em que se apontou que 10 das 57 barragens que ela possui em Minas Gerais estavam em situação mais grave, né? E que ela deveria adotar providências urgentes para sanar o problema. Inclusive, o que chamou a atenção é que dentre essas 10, uma exatamente que rompeu, né? Então, a gente viu dentro desse expediente que, inclusive, ela chegou a fazer análise de risco do custo de um eventual rompimento da barragem, calculando o preço das vidas, das casas, dos veículos, e chegou a valores que, aparentemente, ela entendeu que eram possíveis de ser suportados pela empresa num caso de rompimento, ao invés de determinar a suspensão da atividade para corrigir o problema. Em 9 de julho de 2019, veio a primeira condenação da Vale pela tragédia. Na sentença, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não fixou um valor para a empresa pagar, mas determinou que a reparação, abre aspas, não se limita às mortes decorrentes do evento, pois afeta também o meio ambiente local e regional, além da atividade econômica exercida nas regiões atingidas. Fecha aspas. Quase 6 meses depois do desastre, a Justiça manteve o bloqueio de 11 bilhões de reais dos cofres da Vale para garantir a reparação de danos, mas permitiu que metade do valor fosse substituído por outras garantias como fiança. Outros 5 bilhões de reais permaneceriam retidos para pagar danos ambientais. Até dezembro de 2019, o Ministério Público de Minas já havia movido 4 ações e aberto pelo menos 5 inquéritos para apurar impactos no meio ambiente, nos direitos humanos e na estrutura dos locais atingidos.
E a batalha judicial travada pelos órgãos que se dedicaram a garantir a reparação de danos às vítimas, como os Ministérios Público Estadual e Federal e a Defensoria Pública Estadual, também envolveu diversas situações que demandam regularização para que as famílias sigam suas vidas. Foi o que explicou o coordenador do Núcleo de Vulneráveis da Defensoria de Minas, Antônio Lopes. Por exemplo, a regularização de guarda de crianças órfãs, a realização de procedimentos de inventário, a regularização de uniões estáveis pós-morte, porque o rompimento da barragem criou situações jurídicas que precisam ser regularizadas para que as pessoas possam seguir em frente. Pela extensão e diversidade dos impactos, além da CPI, outras comissões da Assembleia discutiram os efeitos da tragédia em colaboração com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma delas foi a Comissão do Trabalho, da Previdência e Assistência Social. Nela, os deputados debateram prejuízos para o comércio, turismo e agricultura. Na época, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brumadinho, Aldinei Pereira, já calculava as perdas financeiras que a cidade sofria imediatamente depois da tragédia. Nós temos um problema muito sério, que foi uma via que foi interrompida, que dá acesso do interior para Brumadinho. Então, várias lojas não conseguiram atender os seus clientes, interrompeu a estrada que dá acesso. Depois, com um certo tempo, liberou um acesso por dentro da mineradora, que é um acesso perigoso, é um acesso de em torno de 50 quilômetros para você chegar na cidade de Brumadinho para você efetuar suas compras. Nós tivemos em torno de 60% a 70% na queda do comércio desde o dia 25 de janeiro. Essa é a nossa maior preocupação, porque o aluguel vence, as contas vêm e a situação a cada dia que passa vai ficando pior. O drama dos produtores da cidade também foi exposto nessa audiência. Seu Antônio Francisco de Assis Muniz contou que perdeu a sua única fonte de renda, 2 caminhões de verduras que eram colhidas no seu pequeno terreno e vendidas todo dia em Belo Horizonte. É Deus que está fazendo com que a gente sobreviva, porque a gente perdeu tudo. A gente tinha, igual a gente distribuía nessas redes Sacolândia, a partir do dia 25, parou, nós não conseguimos mais entregar mais nada, perdeu toda a lavoura, todo mundo parado, entendeu, em casa, porque não tem como trabalhar, porque os terrenos que a gente trabalhava foi tomado pela lama, a produção da gente totalmente perdida, perdeu tudo que tinha, a gente não tem condições mais de continuar plantando, porque a gente não tem o terreno para trabalhar. Eles deram uma ajuda de 15 mil reais, você está entendendo, para os produtores, entendeu? Isso aí em relação ao que a gente tinha, isso aí não é nada, isso aí infelizmente não é nada, eu falo que não é nada pra gente. É devido a uma produção que teria aí mais ou menos, a gente colhia todos os santos dias 2 caminhões de mercadoria que era distribuído em Belo Horizonte, entendeu? O que vale 15 mil reais? Presentes no local da tragédia desde o primeiro momento, representantes do movimento dos atingidos por barragem viram de perto outras consequências do desastre. Pablo Dias, da Coordenação Nacional do MAB, percebeu que tudo que os atingidos queriam era retomar a autonomia e o controle das suas vidas. O grande sonho das pessoas é voltar a trabalhar, ter o seu modo de vida, seja o pescador voltar a pescar, porque é a pesca que realiza ele enquanto sujeito, isso que estabelece os vínculos da vida dele, os vínculos com a natureza, os vínculos com seus amigos, com seus colegas, com a sua família. A vida familiar ela é construída por isso, da mesma forma os agricultores. Então esse elemento da perda do modo de vida, o modo de vida das pessoas profundamente modificado, atingido pelo rompimento da barragem, causa uma série de outros transtornos. Causam transtornos de ordem psicológica, causam transtornos de ordem financeira, de planejamento de vida, o plano do que vai ser a vida, de desestruturação das famílias, enfim, é uma série de consequências para a vida das pessoas. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Estado, Helder Magno da Silva, ouvido na CPI, acompanha as vítimas tanto de Brumadinho quanto da tragédia de Mariana, em 2015. Ele chamou atenção também para os efeitos sobre a saúde mental da população atingida. Pessoas que tinham uma atividade, uma renda, que moravam em determinado lugar, que são afastados, separados dos seus amigos, dos seus parentes, da sua vizinhança. Então, chegamos a uma reunião em que uma criança desenhou um helicóptero içando, daqueles helicópteros içando pessoas. Isso acaba trazendo, sim, um adoecimento mental, essa convivência com essa situação de desastre, esse cenário de guerra que se instala ao lado da vida das pessoas. Atenção aqui, resgate!
Em julho de 2019, o Ministério Público do Trabalho e a Vale assinaram um acordo para indenizar as famílias dos funcionários da mineradora que morreram na tragédia. Ficou acertado que os cônjuges, filhos e pais dos trabalhadores deveriam receber R$700 mil cada por dano moral e seguro adicional por acidente de trabalho. Já os irmãos das vítimas deveriam receber R$150 mil cada. Pelo acordo, os dependentes dos mortos também devem ganhar uma pensão mensal até 75 anos de idade. Ficou definido ainda um pagamento por dano moral coletivo de R$400 milhões. Já os funcionários que sobreviveram ao desastre, inclusive terceirizados, ganharam pelo acordo estabilidade de 3 anos no emprego, além de auxílios creche e educação. Numa audiência da Comissão do Trabalho, na Assembleia, o gerente executivo da Vale, nomeado coordenador do chamado Comitê de Resposta da empresa, Marcelo Klein, já antecipava a dificuldade em atender à complexidade de todas as demandas para a reparação dos danos. A gente entende também que as demandas são muitas, então tem uma consolidação do entendimento dessas demandas, que às vezes você conversa com a comunidade, a percepção é uma, a gente tem que levar em conta às vezes a opinião da Secretaria de Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Saúde. Então é importante que a gente consolide e legitime as demandas mais críticas para cada área atingida, para que a gente tenha uma agenda positiva de reconstrução, né, e de pactuação de um compromisso de ajuda integral da Vale para reparar o que for possível. Durante a CPI, toda vez que se discutiu o processo de reparação dos atingidos, surgiram muitas críticas ao modelo adotado pela Fundação Renova, criada para gerenciar a resposta ao desastre de Mariana em 2015, que aconteceu quando uma barragem da Samarco se rompeu, matou 19 pessoas, enterrou um povoado inteiro e jogou toneladas de lama no Rio Doce, comprometendo o abastecimento de água até o Espírito Santo. Deputados, movimentos sociais e o Ministério Público deixaram claro que não estavam satisfeitos com a atuação da Renova e esse modelo de reparação não deveria ser reproduzido em Brumadinho. Foi o que alertou a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, integrante da CPI. A ação da Renova é um grande erro, porque ela demonstra que o pós-crime que se relaciona ao rompimento de barragens se transforma num negócio lucrativo para alguns. Então nós estamos falando de uma fundação que faz a administração de quase 3 bilhões de reais ano, que gasta com publicidade. Segundo a própria Renova, mais de 20 milhões de reais. A Renova foi criada para gastar com publicidade, não conseguiu reassentar ninguém em definitivo, não realizou reparação integral de ninguém em definitivo com o crime que aconteceu em 2015, a negação de direitos, a omissão, a violação de direitos, de acesso às informações, problemas que se relacionam à garantia do direito essencial à água não resolvidos, a população sofre com problemas de saúde que não são resolvidos, não tem fortalecimento do sistema único de saúde, não tem o fortalecimento do sistema de assistência social dos municípios, não tem nenhuma infraestrutura, pasmem, até 3 milhões de reais que haviam sido prometidos para a Prefeitura de Mariana para a educação integral, que teria impacto para mais de 3 mil alunos, 3 milhões. Uma fundação que tem um orçamento de bilhões, de quase 3 bilhões ano, não conseguiu destinar os 3 milhões prometidos para a educação integral. Então, um erro, porque não faz a reparação de direitos, faz um processo de continuidade de violação de direitos. O diretor-presidente da Renova, Roberto Vac, foi ouvido na CPI e garantiu que a fundação já havia investido 1 bilhão e 700 milhões de reais em indenizações e auxílios às vítimas, mas admitiu que nenhuma das famílias do povoado arrasado de Bento Rodrigues havia sido reassentada até aquela data, 8 de agosto de 2019. Ele alegou que era uma operação muito complexa. O processo de reassentamento depende de uma série de concertações com a sociedade, dependeu da escolha do terreno, da participação da sociedade, das comunidades no seu plano diretor, no desenho de cada uma das casas, de todo o processo de legislação necessária para licenciamento, e ele está em curso, então as casas serão entregues no ano que vem, que é um desenho completamente inédito de reassentamento. Nunca houve uma situação como essa em que cada casa é desenhada individualmente, que as relações de vizinhança são definidas, preservadas e que a comunidade, a comissão de atingidos, participe de todo o processo o tempo inteiro. Sobre a tragédia de Mariana, a Justiça de Minas determinou que a Samarco e as sócias da empresa, Vale e BHP, concluíssem o reassentamento das famílias de Bento Rodrigues até 27 de agosto de 2020, sob o risco de pagar uma multa diária de R$1 milhão se esse prazo não fosse cumprido.
Para Brumadinho, no relatório final da CPI, os deputados listaram uma série de recomendações à Vale para garantir a reparação dos danos às vítimas, ao meio ambiente e à cidade. Para os trabalhadores da Vale, a CPI solicitou, por exemplo, que todos os funcionários ficassem longe das áreas de busca por corpos e os adoecidos fossem mantidos afastados do serviço para tratamento de saúde, mas com salários em dia. A preocupação dos parlamentares faz muito sentido quando nós ouvimos o relato de Sebastião Gomes, aquele funcionário que sobreviveu à tragédia porque entrou numa caminhonete. Ele desabafou o dilema de continuar a trabalhar naquele lugar. Deu uma reviravolta na minha vida porque eu comecei a tomar medicamento, né, tipo tratamento psicológico, psiquiátrico, com vários amigos meus também. Eu fiquei vários dias sem dormir, né, com muito tempo de pesadelo. Sebastião, como é que é para você sobreviver a uma tragédia dessa, perder tanta gente e continuar trabalhando na empresa? Deve ser muito contraditório isso para você. Olha, muito difícil. Assim que aconteceu, a própria empresa pediu que a gente ficasse 1 mês, sei lá, 2 meses, até a gente, né, colocar as coisas no lugar para depois voltar. Aí eu fiquei fevereiro todo, voltei em março, mas já tomando os medicamentos meus, né? E trabalhei em março, trabalhei em abril, trabalhei em maio, aí em junho eu afastei da empresa. Não deu conta? Porque às vezes o corpo queria, a mente não queria, ou a mente queria, o corpo não queria, então, sabe? Assim que eu vesti a camisa da empresa, eu desci a escada de casa para trabalhar, comecei a chorar. Na CPI, a preocupação com quem trabalhou no local da tragédia também se estendeu aos bombeiros, afundados por meses na lama à procura de corpos. Segundo os órgãos da Força Tarefa, ouvidos pela CPI, Brumadinho foi a maior operação de busca e resgate já desencadeada no Brasil. Só o Corpo de Bombeiros chegou a empregar 1.800 profissionais, com reforço de 11 estados. As imagens registradas por profissionais da imprensa, dos resgates e do trabalho realizado pelos bombeiros mostraram a dedicação desses profissionais com os rostos exaustos, os uniformes encharcados de barro. E na comissão os deputados questionaram sobre a saúde desses homens e mulheres ao tenente-coronel Eduardo Ângelo da Silva, do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. E ele foi bem realista em relação à situação. Uma possível contaminação com metais pesados, ela vai ser identificada daqui a 5, 6 anos. Então é uma preocupação grande que as equipes de saúde do Corpo de Bombeiros têm tido em relação a montar, né? Então essa comunicação de acidente ela já está viabilizada e a nossa preocupação com as equipes em campo ela é muito grande. Para o meio ambiente, o relatório final da CPI traz recomendações como restauração dos leitos do córrego do Feijão e do rio Paraopeba, repovoamento da fauna e da flora dos rios afetados, apoio técnico e financeiro aos órgãos ambientais para monitorar a qualidade da água na região e também viabilizar alternativas de abastecimento para quem depende do Paraopeba. Muitas vezes, ao longo dos trabalhos, os deputados alertaram para o quanto pode demorar para que danos ambientais e outros prejuízos sejam reparados, como chamou a atenção o deputado Sargento Rodrigues do PTB, integrante da comissão. Os estragos ambientais no rio Paraopeba, nós vamos atravessar diversas gerações sem que haja uma recuperação, porque esses rejeitos de minério, quando chega no leito do rio, ele vai devastando toda a fauna, toda a flora aquática, e que a gente não tem ideia do tamanho do estrago, quanto tempo vai levar para que isso seja recuperado. A questão da própria memória das famílias. Um simples objeto pessoal que estava dentro de um barracão ou de uma casa que era do avô, do tataravô, que foi levado, que foi devastado. Então tudo isso tem um componente muito forte. Outra preocupação dos deputados depois da tragédia foi com a situação dos muitos animais resgatados da lama. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia de Minas, Noraldino Júnior, do PSC, que também preside uma comissão permanente de proteção à fauna da UNALI, União Nacional dos Legislativos Estaduais, visitou, junto com parlamentares desse grupo, uma fazenda alugada pela Vale a 7 quilômetros de Brumadinho, para onde foram levados cerca de 500 animais resgatados da lama. Eles verificaram de perto as condições
condições em que esses animais estavam, consideraram boas as instalações com veterinários e assistência farmacêutica, mas alertaram para o tamanho dos canis, que eles avaliaram com pouco espaço. Quem viu na época as imagens de todos aqueles cães, bois, cavalos cobertos de lama, se lembra das sensações de aflição e alívio que sentiu a cada momento em que eles eram resgatados com vida. Um desses bichos foi um boi batizado de Resistência, que a reportagem da TV Assembleia encontrou quando acompanhou essa visita dos parlamentares. Nesse dia, a equipe registrou o quanto o deputado Noraldino Júnior se emocionou quando viu o boi, que virou símbolo dessa luta dos animais pela vida. A gente emociona porque nós participamos dos resgates, né? Junto com os bombeiros. Esse, no caso, era final de tarde e algumas pessoas colocaram que ele não teria condições de sobrevivência. Eu conversei com a equipe do Corpo de Bombeiro, a equipe que estava em terra, e eles tinham acabado de fazer todas as ações por terra, e eu falei, olha, vamos tentar resgatar mais um. E aí a gente vê ele aqui agora, bem tratado, bem cuidado, é uma alegria muito grande. No relatório final da CPI, os parlamentares recomendam que o Ministério Público de Minas Gerais acompanhe todas as medidas tomadas pela Vale para acolher esses animais e garanta a reintrodução das espécies silvestres ao seu habitat natural. No dia 8 de dezembro de 2019, a Vale divulgou um balanço detalhado das ações de reparação da empresa em Brumadinho e anunciou a implantação do que chamou de Território Parque, que, segundo a mineradora, inclui melhorias na infraestrutura da cidade, reativação econômica e desenvolvimento do turismo local, além de cuidado com a memória das vítimas. No balanço divulgado à imprensa, a empresa afirma que até dezembro de 2019, havia firmado mais de 4.000 acordos e pagado cerca de 2 bilhões de reais em indenizações individuais e trabalhistas. Segundo a empresa, 650 pessoas aderiram ao programa que oferece apoio para a compra de imóveis, assistência técnica rural, ao microempreendedor e de complemento de renda, além de acompanhamento social. A Vale também informou que em novembro de 2019 prorrogou por 10 meses o pagamento do auxílio emergencial às famílias e reafirmou compromissos previstos no acordo atualizado e homologado pela Justiça com a participação dos Ministérios Público Estadual e Federal e outros órgãos, como a Defensoria Pública. No acordo estão definidos compromissos como a manutenção do benefício integral a quem morava nas comunidades atingidas na época da tragédia, custeio de aluguel para parte dos atingidos e investimentos em saúde pública. A empresa afirmou que até dezembro de 2019 já havia repassado 382 milhões de reais a órgãos públicos, como a Prefeitura de Brumadinho, as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros. Em relação à recuperação do Rio Paraopeba, a Vale esclareceu que tem trabalhado na contenção de rejeitos, tratamento e monitoramento da qualidade da água e iniciou as obras do novo sistema de captação para garantir o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa também afirmou que criou uma estrutura de resgate, identificação e abrigo, além de um hospital veterinário para animais atingidos. Sobre a segurança das suas barragens, a Vale garantiu que tem tentado eliminar os riscos de todas as suas estruturas que ainda seguem o modelo de alteamento a montante. A empresa informou que já concluiu as obras da primeira barragem a ser descaracterizada, ou seja, que não vai seguir mais esse modelo, que é a de Nova Lima. A Vale também garantiu que tem trabalhado para aumentar o fator de segurança de todas as suas barragens, com medidas como rebaixamento do nível de água por bombeamento, perfuração de poços e construção de canais. Para quem perdeu parentes na tragédia, como Juliana Fonseca, que teve 6 mortes na família, os danos são irreparáveis. Infelizmente, a minha família ainda está juntando os cacos, né? Nesse período, nós perdemos a avó de uma das vítimas, que ela faleceu de tristeza. A lama chegou na porta da casa dela, ela perdeu o neto. E depois disso, ela não teve alegria, ela faleceu nesse período, né? As minhas sobrinhas, os meus enteados, né, eles estão vivendo assim à base de remédio, à base de muito choro, de muito sofrimento, né? Nós estamos lutando a cada dia para nos manter de pé. Infelizmente não estão sendo dias fáceis. A cidade ainda respira lama, corpos na lama que nós precisamos resgatar, porque a dor da espera é terrível. Você esperar uma notícia do IML,
mas é uma dor também que alivia quando você recebe a ligação. No episódio O Futuro da Mineração, nós vamos mostrar o que especialistas, comunidade e deputados apontaram como alternativas para tentar evitar novas tragédias como essa. Eu sou Graziele Mendes, esse podcast tem a participação de Natasha Werneck na apuração e produção, trabalhos técnicos de Elson Neto. Todos os episódios são publicados na nossa página lmg.gov.br/rádio e aplicativos de podcasts. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.